Tem Tostão pelo meio, passe para Tostão, driblou o goleiro, bateu, é gol! Quando chega no nível alto de trabalho e você participa de grandes campeonatos, a prioridade é o descanso, né? O descanso, você tem que sair do jogo para descansar, ter um descanso maior. Eu tive muita dificuldade no Curitiba, porque o Curitiba trabalhava a parte física diferente de algumas equipes que eu peguei do Cruzeiro em si. Porque o Curitiba trabalhava na segunda-feira com a parte física também muito forte, depois de um jogo num domingo. Então, cara, eu sentia muito, principalmente no começo do trabalho. Então eu não conseguia descansar. Mesmo eu indo para casa, eu sou um cara que sempre fui para casa depois dos jogos. Eu depois saía com a família, mas ia, descansava. Na segunda-feira nós estávamos lá todos. E esse descanso de segunda-feira era fundamental para mim, ou na quinta-feira depois do jogo de quarta-feira. E algumas vezes eu não tive isso. Isso foi aplicando o que a minha perna não aguentava, né? E eu machucava com mais frequência. Eu tinha estiramentos com mais frequência. E com o descanso, automaticamente, que eu conseguia, com alguns preparadores físicos que nós conversávamos, eu conseguia entrar em forma com muito mais facilidade e descansar. E aí eu conseguia manter um ritmo muito forte de jogos. Então eu participava quase 90% dos jogos de um campeonato. E quando eu participava com 90% dos jogos, eu conseguia ter um rendimento máximo. E esse rendimento me deixava em alto nível. Então, o descanso e o descanso do próprio preparador físico em relação a mim me dava uma condição de trabalho de alto nível. Eu acho que é fundamental hoje você trabalhar no alto nível, ter seu descanso, recuperar, fazer um trabalho na terça-feira também de bom nível, na quarta-feira estar pronto para jogar. Se não tiver isso, automaticamente você vai se cansar na segunda-feira, vai se cansar na terça-feira. A produção de quarta-feira vai ser meio tempo. Quando chegar no meio tempo, como acontecia o time do Leão de 88, nós aplicava tudo isso, eu aplicava muito forte esse tipo de trabalho. Nós fazíamos o primeiro tempo de alto nível. Quando no segundo tempo os caras pensavam que a gente voltar em alto nível, nós voltava em decadência. Nós ficava só no meio de campo esperando os outros times matar a gente, porque nós estava cansado. E o preparador físico não via isso, eu não via isso. Infelizmente, uma hora veio, as derrotas vieram e foi mandado embora. Por quê? Não escutava a gente, porque nós pedíamos para um trabalho menos forte, mas infelizmente ele tinha elaborado os trabalhos, mas esqueceram que nós somos humanos, não somos máquinas. Tem gente que pensa que o jogador de futebol é máquina, não é máquina. Ele é um jogador que treina bastante, faz um trabalho profissional, mas é uma pessoa igual a todo mundo. Ele tem seus desejos, suas coisas todas, sente tudo, dói tudo. É um cara que tem que viver com dor praticamente a carreira toda. Eu vivi 23 anos com dores em todo o meu corpo. Você tem que assimilar essa dor, você tem que aguentar essa dor até uma pancada dentro de campo, que automaticamente com uma pancada, não dá nem 2 minutos, essa pancada sai do teu corpo, você continua quente e nem você só vai sentir no final do jogo. Então você tem que saber disso, tem que elaborar isso para que você possa desenvolver tudo que você pensar, porque o que mais importante é a tua cabeça estar boa, porque a cabeça é a máquina de desenvolver tudo isso. Se tiver boa, você consegue produzir tudo isso. É um sonho praticamente de 90 pessoas que hoje estão nas escolinhas de futebol, estão querendo futebol. É um sonho difícil hoje, é mais difícil do que a minha época. Hoje, infelizmente, os clubes trabalham muito com empresários e com ajudas para clubes que eles vão pondo o jogador. É mais difícil você pegar, mas o grande jogador, o cara que consegue desenvolver, treinar bastante, pôr as coisas em ordem, estudar bastante, porque como eu falei, depois de 15 anos você está praticamente desempregado se você não tiver sua empresa, sem nada. Você tem que estudar muito, ter uma cabeça sempre pronta para trabalhar, ter uma cabeça que você vem aqui jogar futebol, mas não venha jogar futebol só por jogar, vem aqui para jogar futebol para brincar, para se desenvolver, tudo aquilo que passa a tua alegria de fazer dentro de campo.
Isso é sumo importante. Você tem que ser alegre, coerente das coisas que você está fazendo. Não vem aqui obrigado. Não adianta você fazer nada obrigado. Tem que vir mesmo do coração. O coração tem que pulsar, tem que pular na hora que você está aqui dentro. O prazer de estar aqui com uma bola no pé, o prazer de estar com teus amigos conversando, o prazer de direcionando tudo aquilo da tua vida nesse potencial. Você vai conseguir o que você quer. É difícil hoje? É difícil, lógico que é difícil. Mas todas as carreiras no Brasil hoje são difíceis. Não é só o futebol. Tá? A vida mudou, o mundo mudou. Antigamente meu pai não tinha nem estudo. Ele era analfabeto e trabalhava uma das melhores empresas que tinham na época, que era o Porto de Santos. E ganhava bem, você vê. Hoje, você não passa nem na porta dessa empresa, porque ela não aceita. Se não tiver um curso bem superior, você não consegue isso. Então, a vida mudou, o futebol mudou, você tem que se preparar para isso, tá certo? Quando os professores começarem a fazer o trabalho, falarem para vocês o que está fazendo, qual a prioridade do trabalho, qual o objetivo do trabalho, eles estão sabendo o que estão fazendo. Aquele negócio de ficar parado dentro de campo, aquele negócio de você ficar olhando de fora e achando que resolve o problema em 2, 3 minutos, acabou. Isso faz parte do mecanismo. E esse mecanismo você tem que estar 100%. E isso você tem que trabalhar muito. Se você não fizer parte desse mecanismo, você é só mais um. E mais um não joga hoje. Tá certo? Nós temos que fazer parte. Esses 11 jogadores, mais os 7, 8 que ficam no banco, mais os treinadores, preparador físico e aqueles caras que ficam marcando tudo lá em cima, para que você possa desenvolver dentro de campo todo jogo em alto nível. São fundamentais para o futebol hoje. Você vê a mudança. Na minha época tinha um treinador que fazia preparador físico e era treinador. E ele fazia café da manhã para nós, fazia o almoço. Esse era o Strick. O Strick acordava às 5 horas da manhã para fazer isso tudo pra gente. Esse era o treinador antigo. Hoje não. Em cada posição nós temos um cara que ensine isso para o próprio jogador. Isso é fundamental. O futuro chegou. Então vocês também têm que pensar nisso. No videogame fica muito fácil. Mas aqui dentro, trabalhando numa categoria de base, você tem que matar um leão por dia. E nós estamos preparados para isso. É só você querer.